Um lugar guardava segredos capazes de reescrever a história, tecnologias perdidas, manuscritos proibidos e mistérios que desafiam a ciência. Bem-vindo à Biblioteca de Alexandria. E aí, galera? Hoje vamos mergulhar em uma história que parece ficção científica, mas é pura realidade. A Biblioteca de Alexandria não era apenas um prédio cheio de livros antigos, era o maior centro de conhecimento já criado pela humanidade. Você sabia que alguns textos proibidos de Alexandria podem estar escondidos até hoje? Imagine só, um lugar onde os maiores gênios da história se reuniam para desvendar os mistérios do universo. Um lugar onde cada pergaminho podia conter segredos que revolucionariam nossa compreensão do mundo. E o mais incrível, muito desse conhecimento se perdeu para sempre. Mas será que foi mesmo? Existem teorias que sugerem que parte desse conhecimento ainda existe, escondido em lugares secretos ou protegido por sociedades misteriosas. Hoje vamos investigar não só o que sabemos sobre a biblioteca, mas também seus segredos mais profundos. Tudo começou com um sonho grandioso de Alexandre, o Grande. Criar não apenas uma cidade, mas o maior centro de conhecimento que o mundo já viu. Alexandre queria que Alexandria superasse Atenas como capital cultural do mundo antigo. Era um projeto ambicioso, até mesmo para um conquistador que dominava boa parte do mundo conhecido. Quando Ptolomeu I assumiu o Egito após a morte de Alexandre, ele não só manteve o sonho vivo, como o expandiu. A biblioteca foi projetada como parte do Mausoleum, um complexo que incluía salas de estudo, laboratórios, observatório astronômico, jardim botânico e até mesmo um zoológico. Era a primeira universidade completa da história. Os métodos de aquisição de livros da biblioteca eram, digamos, criativos. Todo navio que atracava em Alexandria era obrigado a entregar qualquer livro a bordo para ser copiado. Muitas vezes, a biblioteca ficava com os originais e devolvia as cópias. Eles também enviavam agentes por todo o mundo conhecido para comprar ou adquirir textos importantes. Era como um Wikileaks da antiguidade, reunindo conhecimento de todas as culturas. Calímaco, um dos bibliotecários-chefe, desenvolveu um sistema de catalogação tão avançado que influenciou as bibliotecas pelos próximos 2000 anos. Ele organizou mais de 500 mil rolos de papiro em 120 categorias diferentes, criando o primeiro sistema de classificação bibliográfica da história. Se todos os rolos fossem colocados em fila, chegariam a 40 quilômetros de extensão, o equivalente a 10 maratonas. A biblioteca funcionava como um Google da antiguidade. Qualquer pessoa que quisesse aprender sobre qualquer assunto podia encontrar informação ali. Tinha material sobre medicina, astronomia, matemática, filosofia e até mesmo textos considerados místicos ou proibidos em outras partes do mundo. Uma das maiores contribuições da biblioteca foi seu projeto de tradução. Textos de todas as culturas conhecidas eram traduzidos para o grego, criando a primeira grande base de conhecimento multilingüe da história. Era como ter um tradutor universal para todo o conhecimento humano. O dia a dia era intenso. Centenas de escribas copiavam textos. Scholars debatiam teorias revolucionárias e estudiosos de todas as partes do mundo trocavam conhecimentos. Havia salas específicas para cada área do conhecimento, e os debates públicos eram comuns e incentivados. No seu auge, estima-se que a biblioteca continha entre 400 mil e 700 mil rolos de papiro. Em termos modernos, isso equivaleria a dezenas de milhões de páginas de informação. Era o maior acervo de conhecimento já reunido até então e continuou sendo por séculos. Alexandria se tornou o equivalente antigo ao Vale do Silício. Os maiores pensadores da época se mudavam para lá, atraídos pela possibilidade de ter acesso a todo o conhecimento disponível e pela chance de trabalhar com outros gênios. As descobertas feitas na biblioteca eram impressionantes. Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com precisão incrível. Herófilo descobriu que o cérebro, não o coração, era o centro do intelecto. E Heron criou máquinas automatizadas que pareciam mágica para a época. Heron de Alexandria era o Elon Musk da antiguidade, inventando o primeiro motor a vapor e dispositivos que desafiavam a imaginação. O centro médico da biblioteca era incrivelmente avançado. Eles realizavam cirurgias complexas, incluindo operações cerebrais, e tinham conhecimentos de anatomia que só foram redescobertos no Renascimento. Alguns textos sugerem que eles até desenvolveram técnicas de anestesia.
Aaron de Alexandria inventou o primeiro motor a vapor da história, além de vários dispositivos automáticos. Existem registros de outras invenções impressionantes: bombas hidráulicas, máquinas de guerra avançadas e até mesmo dispositivos para produzir ilusões em templos. Imagine o que poderíamos ter hoje se essas invenções não tivessem sido perdidas. Os cientistas de Alexandria desenvolveram um método científico surpreendentemente moderno, baseado em observação, experimentação e documentação sistemática. Eles entendiam a importância de testar teorias e registrar resultados detalhadamente. O Observatório da Biblioteca permitiu avanços impressionantes em astronomia. Aristarco de Samos propôs um modelo heliocêntrico do Sistema Solar quase 2000 anos antes de Copérnico. Eles também calcularam com precisão os ciclos lunares e movimentos planetários. Euclides escreveu os elementos na biblioteca, estabelecendo as bases da geometria que usamos até hoje. Apolônio de Perga desenvolveu teorias sobre cônicas que seriam fundamentais para entender as órbitas planetárias séculos depois. A biblioteca não era apenas um centro teórico, era também um polo de desenvolvimento tecnológico. Tinha oficinas onde inventores podiam construir e testar suas criações, laboratórios para experimentos químicos e espaços para testar teorias matemáticas e físicas. Muita gente acha que a Biblioteca de Alexandria foi destruída em um único e dramático incêndio. Na verdade, a história é bem mais complexa. A biblioteca sofreu vários danos ao longo de séculos, num processo gradual de declínio e destruição. A biblioteca não morreu em um incêndio. Foi assassinada aos poucos por negligência e intolerância. Em 48 a.C., durante uma batalha em Alexandria, Júlio César ordenou que incendiassem navios no porto. O fogo se espalhou e atingiu parte da biblioteca. Mas esse não foi o fim. A biblioteca continuou funcionando por séculos depois disso, embora com um acervo reduzido. Uma história popular diz que o califa Omar destruiu a biblioteca, dizendo que os livros ou contradiziam o Alcorão, sendo heréticos, ou o repetiam, sendo desnecessários. Mas historiadores modernos consideram isso uma lenda. Quando os árabes chegaram, a biblioteca já estava praticamente extinta. A verdadeira história do fim da biblioteca é menos dramática, mas igualmente trágica. Cortes de financiamento, mudanças políticas, conflitos religiosos e a deterioração natural dos papiros contribuíram para um declínio gradual ao longo de vários séculos. Nem todo conhecimento foi perdido. Muitos textos foram copiados e levados para outras bibliotecas em Constantinopla, Bagdá e outros centros de estudo. Alguns desses textos sobreviveram através de cópias árabes e bizantinas. Arqueólogos ainda procuram vestígios da antiga biblioteca. Escavações no local revelaram estruturas e fragmentos que nos ajudam a entender melhor como era o complexo original. Cada descoberta adiciona uma peça ao quebra-cabeça. Terremotos, inundações e o clima úmido de Alexandria também contribuíram para a destruição do acervo. Papiros são materiais delicados e, mesmo sem intervenção humana, muitos teriam se deteriorado naturalmente ao longo dos séculos. A destruição da Biblioteca de Alexandria nos ensina uma lição importante sobre a fragilidade do conhecimento. Mesmo as civilizações mais avançadas podem perder seu patrimônio cultural se não houver um esforço consciente de preservação. Em 2002, uma nova biblioteca foi inaugurada em Alexandria, próxima ao local da antiga. É um projeto ambicioso que busca reviver o espírito da biblioteca original, combinando arquitetura moderna com tecnologia de ponta. A cúpula da nova biblioteca é maior que a da Catedral de São Paulo, em Londres, um símbolo de que o conhecimento supera a religião. O sistema de catalogação desenvolvido em Alexandria influenciou bibliotecas por milênios. Até hoje, muitos princípios de organização do conhecimento têm raízes nas práticas desenvolvidas ali. Muitas descobertas feitas na antiga biblioteca formaram a base da ciência moderna. De teoremas matemáticos a princípios astronômicos, o legado científico de Alexandria continua vivo. A Biblioteca de Alexandria se tornou um símbolo universal da busca pelo conhecimento. Representa o sonho humano de reunir e preservar todo o saber da humanidade em um único lugar. Hoje, projetos digitais tentam realizar o sonho alexandrino de preservar todo o conhecimento humano. Iniciativas como o Internet Archive e o Project Gutenberg são herdeiros espirituais da antiga biblioteca. A nova Biblioteca Alexandrina inspira arquitetos e designers do mundo todo.
Seu design único combina elementos modernos com símbolos do Egito Antigo, criando uma ponte entre passado e presente. O modelo colaborativo da antiga biblioteca, onde scholars de diferentes culturas trabalhavam juntos, inspira centros de pesquisa modernos e universidades em todo o mundo. A missão da antiga biblioteca, preservar e compartilhar conhecimento, continua mais relevante que nunca na era digital, inspirando projetos de preservação cultural em todo o mundo. A biblioteca guardava textos herméticos atribuídos a Hermes Trismegisto, considerados fonte de conhecimento esotérico profundo. Esses escritos influenciaram alquimistas e místicos por séculos. Existem teorias sobre uma biblioteca secreta dentro da biblioteca principal, onde eram guardados textos considerados perigosos ou poderosos demais para o público geral. Algumas teorias sugerem que sociedades secretas, como os Rosacruzes e maçons, teriam salvado textos importantes antes da destruição da biblioteca, preservando conhecimentos antigos. Documentos históricos mencionam invenções extraordinárias desenvolvidas em Alexandria, máquinas voadoras, dispositivos de energia, armas avançadas. Seriam mitos ou tecnologia real perdida? A biblioteca supostamente continha textos sobre magia, alquimia e práticas esotéricas de várias culturas antigas. Alguns acreditam que esses conhecimentos foram deliberadamente escondidos. Teorias conspiratórias sugerem que a biblioteca guardava registros de civilizações avançadas, como Atlântida e Lemúria, além de evidências de contatos com seres extraterrestres. Existe a teoria de que certos textos foram deliberadamente destruídos por conterem conhecimentos considerados perigosos demais, desde fórmulas químicas até rituais místicos poderosos. Algumas pessoas acreditam que existe uma organização secreta que ainda guarda cópias dos textos mais importantes da biblioteca, esperando o momento certo para revelá-los ao mundo. A cada hora, 3.600 sites são deletados da internet. O que estamos fazendo para não repetir o erro de Alexandria? A história da Biblioteca de Alexandria é muito mais que uma tragédia do passado. É um alerta para o futuro. Ela nos mostra como o conhecimento é precioso e, ao mesmo tempo, frágil. Quando perdemos informação, não perdemos só dados ou livros. Perdemos parte da nossa história, da nossa identidade como espécie. Cada scroll que você dá no feed, cada vídeo que você assiste, cada artigo que você lê, é parte dessa grande teia de conhecimento que começou lá atrás, com aquele sonho ambicioso de reunir todo o saber do mundo em um só lugar. Hoje, vivemos em uma época que os alexandrinos só podiam sonhar. Temos mais informação na palma da mão do que eles tinham em todos aqueles milhares de papiros. Mas será que estamos dando valor a isso? Será que estamos usando esse poder da maneira certa? A história da Biblioteca de Alexandria nos ensina que não basta ter acesso ao conhecimento, precisamos preservá-lo, compartilhá-lo e, principalmente, usá-lo com sabedoria. E você? O que faria se tivesse acesso a todo o conhecimento do mundo antigo? Que mistérios você gostaria de desvendar? Que segredos você acha que estavam escondidos naqueles papiros perdidos? Deixe nos comentários sua teoria mais maluca sobre o que pode ter se perdido na Biblioteca de Alexandria. Quem sabe a gente não descobre juntos algum mistério que ficou escondido por todos esses séculos. Se você curtiu essa viagem no tempo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum mistério da história. Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que ama teorias da conspiração ou com aquela sua tia que vive postando fake news. Vai que ela aprende alguma coisa sobre a importância de preservar o conhecimento verdadeiro, né? Até o próximo vídeo, galera! Aqui quem fala é seu amigo historiador maluco, sempre trazendo os maiores mistérios da história para vocês.